Pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade ao assunto das inequações e, de acordo com o que vocês me passaram durante a live, né, algumas dificuldades, eu procurei os exercícios que sirvam para melhorar, né, o entendimento de vocês e lembrando que eu fico à disposição para ir tirando dúvida de vocês, ok? A inequação, no caso, a gente continua com os exercícios, também falamos um pouco sobre equações, então no caso a parte teórica nós já falamos sobre ela, a questão do Bhaskara e etc. E a gente continua agora resolvendo exercícios. Então alguns exercícios que não fiz, né, na outra videoaula, eu estarei fazendo agora. E depois eu termino essa videoaula fazendo um exercício de inequação do quociente, né? Inequação quociente, que ali eu percebi que houve bastante dúvidas e a questão da intersecção de intervalos e etc. Tá? De forma geral, quando a gente resolve um sistema de equações, a gente resolve e encontra a solução da primeira inequação, resolve e encontra a solução da segunda inequação, né? Depois a gente acha a solução do sistema, que aí basta fazer a intersecção dos intervalos da solução da primeira e da segunda inequação, ok? Quando a gente for fazer inequação produto ou for fazer inequação quociente, eu não resolvo nenhuma e nem a outra parte das inequações. Eu faço o estudo de sinais das duas partes, né, ou dos dois parênteses, no caso da inequação produto, ou das duas funções, quando for olhar ela como inequação quociente. Tá? E depois que eu fizer o estudo de sinais, é aí que eu vejo a conjugação de sinais. Tá? Por isso que faz estudo de sinais, para a gente poder ver a conjugação dos sinais. Isso aí vai melhorando com o tempo, eu sei que foi a primeira vez, mas vou fazer mais exercício e vai ficando mais claro para vocês, ok? Então vamos começar aqui, nem todos os exercícios daqui são necessariamente complicados, na verdade são bem simples até, só o último lá que vai dar um pouquinho mais de trabalho, ok? Vamos lá, já não vai ter teoria, essa aula vai ser um pouco mais rápida por causa do horário de vocês também, ok? Do Enem, tá bom? Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função simbolizada por CT, né? Seria custo total, enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função simbolizada por FT, seria faturamento total. O lucro total LT obtido pela venda da quantidade Q de produtos é dado pela expressão LT de Q, né? Isso aqui é uma funçãozinha. É a função do lucro, né? Lucro em função da quantidade de peças. É igual a quem? Ao faturamento menos o custo. Todos eles em função da quantidade de peças. Isso aqui está bem simples, né? Lucro nada mais é do que o quanto você faturou menos o que você gastou para confeccionar as peças. Então é quanto você vendeu menos o quanto você gastou. O que sobra é lucro. Tudo bem? Considerando-se as funções ft de q igual a 5q, tá? A função do faturamento é 5 vezes a quantidade de peças. E o custo, né? O custo é 2 vezes a quantidade de peças mais 12, tá? Como faturamento e custo, tá? Qual é a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para que não aconteça dela ter prejuízo? Então, o que seria prejuízo? Prejuízo é você ter um custo maior do que seu faturamento. Então, para você não ter prejuízo, você tem que ter lucro zero ou maior, né? Lucro zero ou positivo, maior que zero. Por que lucro zero? Porque lucro zero você nem ganhou nem perdeu, você faturou exatamente o mesmo tanto que você gastou para fabricar. Tudo bem? Bom, então isso que a gente vai fazer aqui, ó. O lucro é quem? O lucro é o faturamento menos o custo. Então, para que a gente tenha
não tenha prejuízo, não ter prejuízo significa que o seu faturamento tem que ser maior ou igual ao custo de fabricação. Aí você, no caso, se for igual, você não tem lucro, e se for maior o faturamento, você tem lucro. Nessa condição, o faturamento, né, que o faturamento é a venda das peças, sendo maior ou pelo menos igual ao custo de fabricação das peças, você já não tem prejuízo. Se for maior, você vai ter lucro. Quem é a FT de Q? A FT de Q está aqui, ó, é 5Q. Quem é a CT de Q, né, que é o custo? Está aqui, ó, 2Q mais 12. Então, essa tem que ser maior que aquela. Ok? A FT de Q e a CT de Q. Pronto, gente, aqui acabou o exercício praticamente. Basta eu isolar a incógnita, que no caso estou falando de funções, né, a variável Q, e encontrar qual é o valor, né, qual é a quantidade mínima de peças para que o faturamento seja pelo menos igual ou maior que o custo. Passo esse 2 para cá, ele vai vir negativo. 5 tira 2 dá 3. 3 positivo, não preciso multiplicar por menos 1. Passo esse 3 dividindo. 12 dividido por 3 dá 4. Ou seja, se eu fabricar 4 ou mais peças, eu garanto que eu não vou ter prejuízo. Se eu fabricar apenas 4 peças, eu não vou ter lucro. Né? Se você comparar, substituir o 4 aqui vai dar 20. Aqui dá 8 mais 12 que dá 20. Então, custo foi igual ao faturamento. Então, lucro zero, mas lucro zero não é prejuízo. Portanto, alternativa letra D. Ok? Muito fácil esse exercício, né, pessoal? Só ler ele com cuidado. Temos outro? Temos outro exercício, sim. Também, né, do Enem, que é o exercício do Enem. Vocês vão perceber que o Enem puxa muito essa questão de trabalhar com funções, trabalhar com gráfico, tá? Inclusive, o pessoal do primeiro ano médio, deixa eu dar uma dica para vocês. Eu coloquei no canal lá também, inclusive para hoje, né, terça-feira, um vídeo que é para o pessoal do terceiro ano médio. Está lá, Matemática 3, que fala de funções. Tá? Não é necessariamente inequação, mas equação e função estão muito perto. Então vocês já fizeram funções, é bom dar uma olhadinha. Ela tem muito exercício do Enem, um pouquinho mais complexo, outros um pouquinho mais fáceis, mas tudo dentro daquilo que vocês já viram. Então vale essa dica aí. Vocês também, quando tiverem um tempinho, assistam o vídeo que eu coloquei no canal. Da mesma forma que eu falo para eles assistirem o vídeo de vocês, que a matéria é muito similar, ok? O conteúdo é o mesmo, os exercícios são bastante similares. Exercício 4, tá? De sala ainda. O gás natural veicular, o GNV, pode substituir a gasolina ou álcool nos veículos automotores. Né? Atualmente, a conversão para gás natural do motor de um automóvel que utiliza gasolina custa R$3.000. 1 litro de gasolina permite percorrer cerca de 10 km e custa R$2,20. Está bem barato aqui, esse exercício é mais antigo. Enquanto o metro cúbico de GNV permite percorrer 12 km e custa R$1,10. Desse modo, um taxista que percorre 6.000, percorre em média 6.000 km por mês, recupera o investimento da conversão em aproximadamente quantos meses? Gente, esse exercício é bem tranquilo também, vocês vão perceber isso, né? A ideia é a gente ter que ver quanto tempo economizando dinheiro eu consigo economizar o valor pago na conversão. Essa é a ideia do exercício. Por que eu sei que eu vou economizar dinheiro? Simples. A gasolina custa R$2,20 e me faz rodar 10 km por litro. O GNV custa metade do preço da gasolina, R$1,10, e ele me faz rodar mais. Então, automaticamente é mais vantajoso rodar realmente com GNV. Então, todo mês eu acabo economizando dinheiro. Quando essa economia atingir os R$3.000, eu digo que eu recuperei o dinheiro investido. Perceberam a ideia? Então vamos fazer por partes aqui, ó. A despesa com gasolina. Como é que eu vou calcular quanto eu gasto de gasolina por mês? Simples. A quilometragem total que eu rodo, que o taxista roda, 6.000, dividido por 10 km. Por quê? Porque aí eu consigo encontrar a litragem, né? Quantos litros eu preciso para rodar 6.000 km. Está na cara que isso daqui dá 60, né, gente? Perdão, 600 litros, né? Tá na cara.
porque cada litro me dá 10 km, para chegar em 6.000 eu preciso de 600 litros. Mas a ideia vai ser essa daqui, ó. O total que o taxista roda, dividido por quantos quilômetros cada litro faz, aqui eu encontro a litragem e multiplico pelo preço da gasolina. Então, ó, 6.000 quilômetros dividido por 10 quilômetros por litro me dá 600. 600 vezes 2,2, né, que é R$ 2,20, me dá 1.320. Ou seja, o taxista gasta, ou gastava, melhor dizendo, R$ 1.320 por mês com gasolina. Vamos ver quanto que ele gasta com GNV. A ideia é a mesma. Total que ele continua rodando é 6.000 quilômetros, dividido por 12, porque cada metro cúbico, né, que no caso é metro cúbico que fala, de gás, faz com que ele rode 12 quilômetros, multiplicado pelo preço. Então, 6.000 por 12 dá 500, 500 vezes 1,1, né, que é R$ 1,10, dá R$ 550 que o taxista passou a gastar. Então, ele gastava 1.320, agora ele gasta 550. Qual é a diferença, né? Qual é a economia de um mês para o outro, né? De gasolina para GNV? Que ele gastava com gasolina, menos que ele gasta com GNV, que vai dar R$ 770. Ou seja, todo mês o taxista agora economiza R$ 770. No outro mês 770, no outro mês 770. Quantos meses ele tem que economizar esses R$ 770 por estar rodando com GNV para que ele cubra esse custo de 3.000? Simples, pega o 3.000, divide pelos 770, vai dar aproximadamente 3,9, né? Dá 3,89 aqui, 3,9 meses. Ou seja, aproximadamente 4 meses. Em 4 meses o taxista recupera o valor que ele gastou para converter o veículo de gasolina para GNV. Daí para frente ele vai lucrar, além do que ele já lucrava, R$ 770. Tudo bem, gente? Exercício extremamente fácil, bem simplesinho, que dá para resolver aí só tomando cuidado com o enunciado. Mais um? Mais um. Deixa eu acelerar um pouquinho, gente, senão depois eu não consigo. Vocês vai ultrapassar o horário de aula de vocês. De sala também, tá? Uma pequena fábrica de tubos, ele é muito parecido com o primeiro exercício que eu resolvi nessa aula, tá? Uma pequena fábrica de tubos plásticos calcula sua receita em milhares de reais por meio da função R de x, né? Receita, 3,8x, em que x representa a quantidade de tubos vendidos. Sabe-se que o custo para a produção do mesmo número de tubos é 40% da receita mais 570. Nessas condições, para evitar prejuízo, né, muito parecido com o exercício resolvido anterior, o número mínimo de tubos de plásticos que devem ser produzidos e vendidos pertence a qual intervalo, né? Então eu tenho que calcular, na verdade, o x igualzinho foi feito com o outro. E depois ver onde que esse x encaixa, em qual intervalo que ele encaixa aqui. Então vamos lá, passo a passo de novo. Ó. Para evitar prejuízo, né? Estou querendo evitar prejuízo, então a minha receita, né, o meu lucro, né, o lucro é o que? A receita é o quanto que eu ganho vendendo, menos o que gastei. Receita menos custo, tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Se você olhar a resolução depois, vai estar só maior a zero, né? Porque ele quer ter um pouquinho de lucro, mas para evitar prejuízo, basta que eu não tenha déficit aqui, ok? Então como é que fica? A receita é menos custo. Receita é 3,8x pelo enunciado, a receita. Quem é o custo? O custo é 40% da receita. O que é 40%? 40% é 40 sobre 100. 40 sobre 100 dividindo dá 0,4. Então seria 0,4 vezes a receita é 3,8x, mais esse valor aqui. Ó. Então aqui está o custo. 0,4, que é 40%, da receita, que é 3,8x, mais 570. Tudo isso maior que zero. Aplico a distributiva. Não, distributiva não, perdão. Aplico a distributiva aqui de sinal, né? Vou fazer a multiplicação disso daqui, vai dar, acho que dá 2, vai lá, dá 1,52. Isso aqui dá 1,52.
e aqui aplico o sinal de menos, e passo esse 570 para lá, que vai passar positivo, entenderam? Essa multiplicação dá 1,52x negativo, esse sinal de menos distribuiu aqui, ficou menos 570, 570 passou para o outro lado e passou positivo. 3,8 menos 1,52 dá 2,28. Passo para lá dividindo, não precisa multiplicar por menos 1, que esse lado aqui dá positivo. Passando dividindo dá 250, ou seja, o mínimo de tubos que eu tenho que fabricar é 250. Se é 250, né, o mínimo para ter lucro zero, no caso, não ter prejuízo, lucro zero, qual é o intervalo que ele pertence? 250 está dentro. Esse aqui são intervalos fechados, né, o número pertence ao intervalo e está aqui, ó. Maior que 248 e menor que 260, portanto, alternativa a letra B. Muito fácil, né, gente? Muito tranquilo isso daí. Continuando agora, 2 exercícios das atividades propostas. Esse aqui eu vou fazer por causa dessa questão do quadrado aqui em cima. Depois eu dou uma outra dica para vocês. Então, vamos lá. É a OBM, né? Olimpíada Brasileira de Matemática. A maior raiz da equação x menos 37, tudo isso elevado ao quadrado, menos 69, igual a zero é qual? Bom, por que ele está falando de maior raiz? Porque percebe que esse x vai ser elevado ao quadrado, isso aqui vai dar uma equação de segundo grau. Toda equação de segundo grau vai ter duas raízes. E aí eu poderia resolver ela por Bhaskara, né? Na verdade, depois eu resolvo por Bhaskara e mando no grupo lá, tá bom? Eu vou resolver ela por fatoração. Como assim? Acompanhe comigo. A equação é essa. Percebe que esse cara está elevado ao quadrado? Tem um menos aqui, e esse cara na verdade é 13 ao quadrado. Eu posso reescrever a equação assim, ó. Esse parênteses ao quadrado e 169 é 13 ao quadrado. Isso aqui é um produto notável. Isso aqui é aquele caso do produto da soma pela diferença, que é a mais b vezes a menos b dá a quadrado menos b quadrado, ok? Produto notável. Como é que escreve isso? O produto da soma pela diferença. Eu não posso mexer no sinal desse cara aqui, tá? É só esse segundo que aparece duas vezes. O 13 aparece no primeiro e no segundo parênteses. Uma vez ele aparece positivo, a segunda vez ele aparece negativo. Isso aqui é produto notável, tá? Produto notável. Vou somar isso daqui, ó. Devo 37, vou pagar 13, devo 37, vou gastar 13. Então, pagando 13, falta 24, e aqui somando os dois negativos, 50. Isso aqui virou uma fatoração, né? Isso aqui é uma multiplicação, dois parênteses aqui no meio tem um sinal de multiplicação. Quando que uma multiplicação dá zero? Quando ou esse cara é zero, ou esse cara é zero, né? Esse parênteses tem que dar zero, ou esse daqui. X menos 24, quanto que tem que valer o x para eu tirar 24 e dar zero? X tem que valer 24 positivo. X menos 50 tem que dar zero, né? Para o parênteses dar zero e zerar a equação. Quando que isso aqui vai dar zero? Quando o x valer 50. Essas são as duas soluções. X', x duas linhas. Ok? X line, x to line. Qual é a maior raiz? X igual a 50. Depois eu vou colocar no grupo, conforme eu falei. Eu vou, ao invés de trabalhar pelo processo aqui do produto notável para fatorar, isso aqui também é um produto notável, né? Isso aqui é o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Eu vou abrir esse quadrado, vou gerar uma equação de segundo grau, né? Vou gerar uma equação de segundo grau, vou calcular o que for possível, e vai aparecer de dar uns números grandes, né? Porque 37 elevado ao quadrado dá muito, dá, sei lá, ultrapassa 1000 aí, com certeza, né? Mas eu vou resolver por Bhaskara, tá? Eu vou mandar no grupo, mas o problema ali é que vão dar raízes grandes, né? Você já percebeu aqui que os resultados são grandes, né? 24 e 50, mas dá para resolver, depois eu mostro para vocês resolvendo lá e mandando no grupo, tá ok? E um último exercício para a gente terminar, é um exercício do quê? Isso aqui é uma divisão, né? É o quociente, e aqui é uma inequação, então isso aqui é uma inequação do quociente. Bom, vou resolver ela de novo, né? Se eu estou falando de inequação do quociente ou de inequação do produto, eu estou falando de estudo de sinais. Eu tenho que pensar no estudo de sinais. Então, vamos aqui por partes. Primeira coisa, a inequação está aqui, né? A inequação
quociente está aqui, mas ela não está, depois da desigualdade, não está o zero. E eu preciso pensar nela sempre com um zero no final. Por quê? Para que ela seja positiva ou negativa. Aqui fica difícil de eu pensar nisso. Então o que eu faço? Passo esses 5/3 para o lado de lá, ele vai passar negativo e fica o menor a zero. Perceberam? Peguei esse cara, passei para lá. Ele passa negativo e sobrou quem eu queria, que é menor que zero. Tiro o MMC. Lembre-se que eu tenho que deixar ela toda bonitinha, né? Sem soma e subtração aqui entre os termos para poder fazer a f de x e g de x. Tiro o MMC desse cara, né? Um fator é isso aqui mesmo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, isso dividido por 2x sobra o 3. O 3 sobe e multiplica esse cara de cima. Menos, ó, menos. Isso dividido por 3 sobra o parênteses. O parênteses vezes o cara lá de cima. Então, 5 vezes o parênteses. Tudo isso menor que zero. Aplico a distributiva aqui em cima e embaixo, tá ok? Então vai dar 6x menos 3 menos 5x menos 10, embaixo 3x mais 6. Dá para somar alguém aqui em cima? Dá, né? 6x com menos 5x dá x e menos 3 com menos 10 dá menos 13. Pronto, agora ficou bonitinho as equações, certo? Não tem mais ninguém para somar nem subtrair. Virou ali bonitinho um quociente, né? Virou uma razãozinha ali, uma divisão bonitinha. Vou chamar a de cima de f de x e chamar a de baixo de g de x. Lembrando que a g de x tem a condição de existência porque ela é denominador, então tem que ser diferente de zero. Como é que eu calculo agora o estudo de sinais da função? Porque isso daqui é uma divisão. Eu quero que a divisão seja negativa. Quando que uma divisão é negativa? Quando eu faço a conjugação de sinal. Menos com menos. Se o de cima der negativo e o de baixo der negativo, menos dividido por menos dá positivo, vai falhar. Se uma delas for positiva, a outra é negativa, tá ok. Se as duas forem positivas, não dá certo, porque vai dar resultado positivo. Eu quero menor que zero é negativo. Então, vamos fazer o estudo de sinal. Pego a primeira função, igual ela a zero, para determinar a raiz dela. A raiz dela é 13. Ou seja, é uma reta crescente, a f de x é uma reta crescente, coeficiente angular maior que 1, corta o eixo x no x igual a 13. A de baixo, a condição de existência diz que tem que ser diferente de zero. Então o x passo para lá negativo, passo 3 dividindo, então o x tem que ser diferente de 2. Tá? Aqui vai dar intervalo aberto, né? O de cima dá intervalo aberto, que é menor que zero. Então, estudando, aqui é uma retinha crescente, corta no 13, 13 tem que ser aberto, porque se isso aqui, o 13 vai zerar a parte de cima. Se zerou a parte de cima, 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0, mas eu não quero 0, eu quero menor que 0. Então, bolinha aberta. Isso aqui é uma reta crescente, certo? Quando que essa reta crescente passa para cima do eixo x? Esse aqui é o eixo x, tá, gente? Não tem setinha, mas esse aqui é o eixo x. Esse sinal de positivo e negativo não é do eixo x, é da função para cima ou para baixo do eixo x. Então, a partir do 13, ela passa para cima da função. Maior que 13, ela fica positiva. E menor que 13 no x, ela fica negativa. Essa é f de x. A g de x. A g de x corta o eixo x no 2, bolinha aberta, que tem que ser diferente, né? Senão 0 aqui embaixo não pode acontecer. É uma função crescente também, ó. 3 é maior que 0, então ela é crescente, ó, crescente. E ela corta o eixo x, que esse aqui é o eixo x, ela corta no x igual a 2 negativo. Então, de maior que 2 negativo, ela passa para cima do eixo x, ela é toda positiva. Para menores, né, menor que menos 2, ela está para baixo do x, então ela é negativa. Agora eu faço o quê? Agora eu faço a conjugação de sinal. Eu vou lá na divisão das duas. Eu vou dividir a f de x pela g de x. Então eu vou dividir negativo com negativo, vou dividir positivo com negativo, etc. Como é que faz isso? Traço uma reta, que é a reta resposta, né? Para dar um intervalo resposta. E passo duas retinhas aqui para poder separá-las bonitinho. Agora eu conjugo o sinal nesses pedaços separados pelas retas vermelhas, ó. Eu tenho esse pedacinho aqui para conjugar, esse pedaço do meio para conjugar e esse pedaço de lá para conjugar, certo? Isso aqui é uma divisão. Então, ó, menos, aqui eu sei que a f de x é negativa.
Que x que está aqui, ó. Se aqui é 13, aqui é menos 2, que x que está aqui? Sei lá, menos 4. X aqui é menos 4. Quando o x for menos 4, a minha f de x é negativa. Precisa ser sinalzinho de menos. Não é porque aqui é menos 4. É porque aqui a f de x é negativa, tá? A g de x também é negativa. Então, um número negativo dividido por um número negativo vai dar resultado positivo. Nesse pedaço aqui, ó, a minha f de x ainda é negativa. Por exemplo, tem que ser menor que 13, né? 10. 10 positivo, tá? A f de x é negativa. Já para o 10 aqui, para o mesmo 10, a g de x ela é positiva. Então, se eu pegar um número negativo e dividir por um número positivo, a negativo dividido pelo positivo dá negativo. Aqui, passou do 13 no x, a f de x é positiva. Por exemplo, 15. Quando eu coloco x igual a 15, a g de x é positiva. Quando mesmo 15, né? A g de x, não, perdão, a f de x é positiva. O mesmo 15 na g de x também faz com que ela seja positiva. Então, positivo dividido por positivo dá positivo. Só que nós queremos agora o quê? Agora é hora de fazer o intervalo resposta. A gente quer que essa inequação quociente seja negativa. Qual pedaço aqui da reta resposta, né, do intervalo resposta é negativo? Esse pedaço aqui, ó, que começa onde? No menos 2 bolinha aberta e vai até o menos 3 bolinha aberta. Então, isso aqui, ó, esse rabisquinho do meio é o meu intervalo resposta. Olhando aqui as alternativas ao lado, seria essa, né, se não fosse o caso do 13 estar virado para dentro, o colchete está virado, então o intervalo fechado, a minha bolinha é aberta, então não pode ser essa. Tem que ser aqui, ó, menor, o menos 2 é menor que o x, que por sua vez é menor que o 13, ou seja, o x está entre o menos 2 e o 13, só menor que eles, tá? No caso, menor que o 13 e o menos 2 é menor que o x, porque é bolinha aberta. Então, alternativa letra E. Ok, galera? Bom, terminamos aqui essa videoaula. Estamos com 26, 27 minutos de videoaula. Só tem meia hora com vocês. Estudem. Eu fico à disposição de vocês. Queria estar na sala de aula para poder mostrar com mais detalhes no quadro, mas eu vou tentar fazer alguma coisa aí, resolver, mandar no grupo para esclarecer melhor vocês, pessoal. Um grande abraço e aí eu fico disponível até as mensagens no grupo então, tá bom? Goodbye, bom proveito a todos.